Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Hoje estamos entristecidos com a morte do Daniel Mastral. Nós conhecemos Daniel Mastral através dos seus livros, né? Os Filhos do Fogo e Os Guerreiros da Luz. Daniel Mastral foi um escritor, né, que denunciou o satanismo aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. E teve uma morte nesse último domingo, se não me engano, foi encontrado morto ali no quintal da sua casa. Nós lamentamos e deixamos aqui as nossas condolências aos familiares e um alerta para a igreja. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Aquilo que não vemos é eterno e aquilo que vemos é passageiro. Vamos estar atentos, irmãos. Vamos lá então, o vídeo de hoje vai tratar de Marcos capítulo 3. Alguns assuntos, apenas quatro assuntos que foram selecionados aqui para que nós possamos conversar a respeito. Antes de começar o vídeo, eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida no Jaguaré, que fica ali na Avenida General MacArthur 380. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã, espero você lá. Quero pedir a você que deixe seu like, se inscreva. Também peço que você faça um comentário, se você gostou, se você não gostou e por quê, né? E também que você deixe sua dúvida ou a sua concordância com aquilo que você vai ouvir a respeito desses assuntos de Marcos 3 que vamos falar, tá bom? Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração e vamos ao primeiro assunto. Jesus combate a religiosidade. Logo aqui no primeiro versículo, no capítulo 3, né, Jesus entra ali na sinagoga então, e era um dia de sábado. E Jesus, ao entrar, ele se deparou com um homem que tinha uma mão atrofiada. E Jesus observou para ver o que os fariseus, os religiosos ali estavam fazendo. E, ao mesmo tempo, os religiosos estavam observando Jesus para ver se ele iria curar num sábado. E Jesus ficou muito entristecido pela dureza do coração desses religiosos, pela maldade do coração, né? E Jesus perguntou se a lei permitia que se curasse no sábado. E aqueles religiosos ficaram calados, não tinham resposta para tal. Então Jesus chamou aquele homem que estava doente e lhe restaurou a mão. Jesus curou aquele homem. É claro que isso causou uma grande inveja e revolta nos religiosos de plantão ali, né? E eles então maquinavam entre si como poderiam acabar com Jesus. Então nós vemos que um dos efeitos da religiosidade, ela apaga o verdadeiro amor. Ela apaga o amor para com o próximo. A religiosidade tem este poder, vamos dizer assim. Então, nós também precisamos combater a religiosidade, porque o nosso Mestre, o nosso Deus, nosso Senhor combateu, nós também combatemos, né? E é tão fácil a gente se deparar ou deixar a religiosidade entrar na nossa vida se a gente não estiver atento, né? E uma vez que a religiosidade entrou, a gente começa então a se distanciar de Jesus. Vamos ficar atentos então? Se você perceber religiosidade, a primeira coisa a fazer é alertar. E depois, se não houver nenhum jeito de acabar com esse espírito de religiosidade, devemos nos afastar dessa religiosidade, tá bom? O outro assunto é o pecado que não pode ser perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós entramos na família de Jesus, ou seja, quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo,
recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, aceitando para nós o sacrifício que Ele fez. Nós entramos numa igreja, né, que Deus preparou, e nós fomos ouvindo as coisas, fomos aprendendo muitas coisas erradas, mas muitas coisas certas. Nós vimos o amor, nós vimos a religiosidade também, mas nós vimos também a sinceridade em buscar a Deus. Uma das coisas que nós aprendemos errado foi o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que muitos devem ter ouvido, que a blasfêmia, isso é o errado, né? Que a blasfêmia com o Espírito Santo é que você não poderia duvidar daquele suposto profeta, daquele que estivesse ministrando durante o culto e ele trouxesse alguma adivinhação, que muitos chamam de profecia, que não tem nada a ver com profecia, né? Adivinhação. E se você duvidasse, você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. A gente ficou um tempo acreditando que fosse verdade, mas quando começamos a estudar a Bíblia, na direção do Espírito Santo, nós aprendemos o que é a blasfêmia com o Espírito Santo, o pecado que não pode ser perdoado. E você vai ver que há concordância bíblica. Então, Jesus aqui, ele expulsa os demônios, né? E interessante que quando a Bíblia fala aqui, a partir do versículo 20, que quando Jesus passava, as pessoas se atiravam para ao menos tocar nas vestes de Jesus ou tocar nele para que fossem curados. Nós vemos isso hoje a mesma coisa, né? As pessoas indo à igreja, pessoas indo às reuniões para serem curadas apenas, mas não querem saber da ministração do Messias. E as igrejas estão cheias de pessoas que só querem tocar em Jesus, não querem ter um relacionamento com Ele, não querem se entregar a Ele, recebendo Ele como seu Senhor. E também nas igrejas estão cheios de falsos profetas que estão ali para dar o que as pessoas querem. Esse é o perigo da religiosidade. Pois bem, e quando ali os religiosos de plantão, eles viram que Jesus expulsava os demônios e eles não conseguiam isso, então eles começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, Jesus expulsava porque Jesus estava endemoniado. Então vamos ver aqui o sentido disso. Jesus pregava o Evangelho do Reino, a salvação única e exclusivamente nele, em Cristo Jesus. Por isso que ele falava para segui-lo. Essa mensagem, segue-me, é porque Jesus é o único caminho, e ele pregou desta forma. E a mensagem, e um dos sinais era que Jesus expulsava os demônios. E Jesus diz então que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada, é porque o Espírito Santo é quem convence o ouvinte do Evangelho. Então, o pregador fala de Jesus, da salvação, e o Espírito Santo convence o ouvinte. Preste atenção nisso. Se o ouvinte, depois de convencido, disser não, eu não quero saber de Jesus, não vou me entregar a Ele, ele então está blasfemando contra o Espírito Santo que o convenceu que a única maneira de ser salvo é Jesus Cristo. Então, ele continua debaixo da maldição que o está levando para a morte eterna. Então, esse pecado de blasfemar com o Espírito Santo não tem perdão. Porque o único jeito de perdoar esse pecado, ou seja, de sanar esse pecado, é Cristo Jesus. A pessoa precisa se religar com o seu Criador e a única forma é receber para si o sacrifício de Cristo
e se entregar a Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador único e suficiente. Entendeu o que é blasfema com o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a Jesus, uma vez que o Espírito Santo já lhe convenceu. Se morrer assim, não tem perdão. Mas se na próxima vez que ele ouvir, ou se depois de ter pensado, refletido, ele se entregar a Jesus, está perdoado. Mas se ele continuar assim, ele estará debaixo da maldição. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Beleza. O próximo assunto é um assunto que nós já comentamos, mas é bom sempre lembrar, porque de vez em quando alguém pergunta para nós e fala sobre Maria, sobre o estado virginal de Maria após o nascimento de Jesus, que é uma falácia. As Escrituras revelam que Jesus coabitou com José depois do nascimento de Jesus. E aqui, a partir do versículo 31, nós vemos que Jesus, então, tinha irmãos e irmãs, filhos de Maria com José. Tá certo? Então você pode ler e reler, não tem outra interpretação, não tem outro significado, não me venha com falsas interpretações. E é lógico isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecemos da graça de Cristo para ser salvo. Não tem um outro homem, não tem um ser humano na terra que não pecou justamente por causa do pecado herdado lá de Adão. Tá bom? E o último assunto de hoje é quem são os irmãos e irmãs de Jesus, ou seja, quem é a família de Jesus? Quem é? A resposta Jesus mesmo deu. Ele diz que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu sei que você pode estar falando que não sabe qual é a vontade de Deus, mas Jesus disse que a vontade de Deus é que o homem, o ser humano, creiam naquele que Ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. E o que é crer? Para a pessoa crer, você precisa ter ouvido. E para que você ouça, alguém tem que ter pregado. Pregado o quê? O Evangelho do Reino, que fala sobre a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus, o único caminho. Jesus disse: eu sou a verdade, a vida e o caminho. Ou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Ninguém vai ao céu senão por Jesus Cristo. Essa foi o ensino de hoje de Marcos capítulo 3. Por favor, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Tá bom? Quero orar por você e por sua casa. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai Celeste, meu Senhor Espírito Santo, que nos guia a todo entendimento. Eu intercedo por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor tire todo o medo, que o Senhor tire agora essa insegurança, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abrir a porta, uma porta nova, porque a outra já fechou, mas abre uma porta nova para essa pessoa. Abençoa esta casa, esse lar, esta família. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.